Pessoal, então, oficialmente, boa noite. Ok, entrou. Boa noite para todo mundo. Antes da gente começar a falar do nosso último assunto desse bimestre, eu queria fazer algumas considerações para vocês, tá? Então, com relação às avaliações desse bimestre, gente, como vocês devem ter visto já as notas com relação às atividades de sala de aula, a gente já fechou os 1000 pontos. Esse projeto que vocês estão me entregando, esse projeto de planejamento de safra, né, de lavoura, ele já vai valer nota para o segundo, né? A gente teve reunião ontem com o professor Gustavo, como eu comentei com vocês, e a designação foi que exista uma prova de múltipla escolha disponível para vocês num link através do AVA, tá? Que é onde vocês vão entrar semana que vem para fazer a prova, no dia e horário da nossa aula, tá? Então, por hora, é a informação que eu tenho. A professora Adriana vai fazer um comunicado oficial para repassar para vocês via representantes de turma. Então, aí as informações vão ficar mais claras para todo mundo, tá? Então, gente, só para a gente não se perder em tempos e prazos, né? Então, eu espero que nessa semana, até o final da semana, vocês me entreguem a segunda etapa do projeto de soja, que é fazer o planejamento com relação à fitossanidade da cultura, tá? Então, vocês vão me entregar o planejamento com relação ao uso de insumos ou de manejo integrado para pragas, doenças e plantas daninhas, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês façam o estádio da cultura dentro da timeline, né? E embaixo dela vocês categorizem para mim que momentos vocês pensam em fazer o uso de produtos ou de técnicas, né? Então, quais são os produtos ou quais são as técnicas que configurem o manejo da cultura, né? A escolha dos produtos, do porquê, e quais seriam os insetos, doenças e plantas daninhas alvo que vocês imaginam ter problemas aí nessa propriedade que vocês estão desenvolvendo, tá? Então, essa questão do manejo fitossanitário, ela vai configurar a segunda etapa do processo, tá? E aí, a terceira seria esses cuidados de colheita e destino final da safra, né? Então, aí eu queria que vocês relacionassem para mim o escoamento, que é o assunto que a gente vai tratar hoje, tá? Então, a última etapa, ela vai ficar muito mais atrelada a questões de mercado, né? E de logística do que outra programação. Então, as partes mais tecnicamente pesadas foram a da semana passada e a demanda dessa semana, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, usem aqui do nosso horário de aula ou do nosso grupo para que a gente esteja discutindo, tá bom? Pessoal, antes de começar o último assunto também, eu queria enfatizar com vocês que amanhã começa o nosso evento, né, o nosso primeiro evento online, que substitui aí a Semana de Agronomia, em função dessa pandemia, e a gente está trazendo convidados realmente muito especiais para vocês. A professora Adriane também vai estar mandando para vocês uma apresentação desses participantes, né? A gente fez um levantamento agora à tarde, a gente já tem 30 convidados que confirmaram as suas participações, e tem convidados que as participações são vídeos bem rápidos, né? A gente chama de quick, de 1 minuto, como se fossem pitches, né? E a gente tem 3 transmissões ao vivo, e as 3 são para o curso de agronomia. Então, por favor, aproveitem, tá? Dessas pessoas. Façam perguntas, interajam, vai ser com certeza sensacional, tá? Agora, gente, eu vou dividir com vocês, então, a tela da apresentação,
eu queria, por gentileza, que alguém confirmasse para mim se vocês estão vendo os slides. Positivo. Sim, Marcelo? Obrigada. Sim. Tá. E, gente, essa apresentação eu vou tentar colocar no Ava, mas ela não tá, eu não carreguei tanto de fotos, então ela já passei ela para vocês aí no grupo, tá bom? Pessoal, então assim, ó, hoje a gente encerra a nossa conversa sobre a cultura da soja, né? Então eu vou trabalhar com vocês questões voltadas ao manejo adotado na colheita até a logística, tá? Então, gente, graças aí à nossa ajuda do Marcelo, e se a gente não tivesse em casa, a gente já teria feito as outras duas visitas, que era na Conab e na Embrapa, tá? Para vocês poderem ver uma UBS de grãos e não de sementes. E aí seria bem bacana que a gente pudesse confrontar, né, as diferenças e também perceber as similaridades. Então, em função da visita que a gente já fez, essa aula está muito facilitada. Vocês vão ver que ela está relativamente curta, né? Que na verdade ela já aconteceu na prática. Então, eu só vou passar com vocês pelo conteúdo para que realmente não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? E de alguns temas específicos, gente, eu preferi colocar alguns links para vocês de vídeos no YouTube. Eu escolhi vídeos curtos para não ser cansativo para vocês, tá? Mas aí é mais para apimentar vocês para procurarem mais informações e se deleitar com esse tema que eu acho que é muito bacana, tá? Com relação à avaliação da aula de hoje, gente, ela já vai entrar no segundo bimestre, tá? E hoje eu não vou pedir mapa mental para vocês. Hoje eu gostaria que vocês fizessem uma resenha técnica, né, sobre os vídeos, né? Então vocês vão ver que a gente tem alguns links no decorrer dessa apresentação de hoje. Então, depois que a gente fechar essa apresentação, eu queria que vocês assistissem esses vídeos e aí me enviassem a resenha no final da noite, tá? Eu não quero prorrogar o prazo hoje, gente, porque vocês já têm uma outra demanda para me entregar, que é o planejamento da safra, tá? Então, eu não quero que isso vire um acúmulo na vida de vocês. Então, a gente vai otimizar nosso tempo, tá bem? Então, gente, para que a gente entenda comece a falar da colheita, é preciso que a gente entenda em que momento nós estamos, né? Então, o momento da colheita, ele é determinado aqui pelo estágio R8, dentro do nosso estágio fenológico, tá? Então, no estágio R8, o que vai configurar ele, gente? Que ele não tem mais folhas, né? Então, eu até coloquei uma imagem aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, a planta de soja já desfolhou, então ela já teria senescido, né? Mudado dessa coloração verde para essa amarelada, dourada, seca. E ela já perdeu todas as folhas, então ficam somente a haste, né? As hastes principais e as vagens sobre ela, tá? Então, o momento da colheita, ele é determinado a partir desse estágio R8, onde as plantas estão aí com aproximadamente 95% das vagens secas, né? Com essa coloração, tá? E aí, outra questão importante também é a umidade desse grão, né? Então, vocês ouviram lá na palestra na UBS, e também toda a literatura fala isso, qualquer trabalho de pesquisa que vocês leiam, eles vão abordar essa questão de que se entende que é a melhor umidade para colheita e mesmo para beneficiamento dessa semente depois, ou desse grão, é que ele seja colhido entre 13% e 15% de umidade, né? Se for menos, vão ocasionar danos mecânicos, é muito fácil desse grão quebrar, e se for muito maior do que 15, eu posso ter problemas como germinação dessa semente e ela ficar mais apta ao desenvolvimento de fungos, por exemplo, tá? Além de insetos. Então, eu coloquei alguns itens para vocês aqui, né? Então, os processos de colheita podem ocasionar danos mecânicos e algumas perdas. Então, deve ser colhida com teor de umidade entre 13% e 15%.
Quando as sementes são colhidas com teor de umidade superior a 15, ficam mais propícias a danos mecânicos, e nem todos vão ser perceptíveis visualmente, né? E quando com teor abaixo de 13%, elas são suscetíveis a danos mecânicos, tá? Rachaduras ou quebramentos. Aí, gente, vem aqui, então, 4 links que eu estou trazendo para vocês, justamente sobre esse tema, tá? Então, o que vocês vão ver nesses vídeos, por exemplo? Eu estou trazendo um agricultor comentando que ele é um dos agricultores que menos perde, e inclusive ele é aqui do Paraná. Opa, tinha alguém entrando, saiu. Vocês continuam vendo os slides? Sim. Sim? Então tá bom. Então, gente, tem um agricultor dando, né, um testemunho da propriedade dele, onde ele demonstra as técnicas que ele usa para perder menos, né? Eu coloquei um vídeo com relação à calibragem da colhedeira, né? Então, eu sei que isso é um assunto que vocês vão ter depois lá em mecanização, mas eu acho que é bem bacana vocês entenderem desses processos. E o outro vídeo é sobre um copo medidor distribuído. Ele é normalmente distribuído pela Embrapa, mas em dias de campo, esse pessoal que vende maquinário normalmente distribui esses copos medidores, né? Então, depois que você faz a colheita, você faz uma avaliação, então, desses danos de quebra, né, no grão, para você estimar as perdas, tá? E aí, gente, o que seria importante nós relacionarmos com esse assunto? Os tipos de colheita, né? Então, a gente fala de colheita como uma maneira geral, mas não existe uma única forma de colher. Então, a literatura de vocês, lá o livro didático, ela traz as 3 formas de colheita, né? Então, a primeira que é a manual, que é a primeira imagem que eu coloquei ali para vocês. A segunda é a semi-mecanizada, né, que a gente vai estar comentando, que a questão da colheita manual, gente, ela é tanto feito o arranquio na mão, quanto ela é debulhada na mão também, tá? A semi-mecanizada, ou ela é arrancada na mão e debulhada numa trilhadeira, como eu estou mostrando aqui para vocês, ou o primeiro processo você colhe com um foice, alguma coisa do tipo, e trilha na mão, tá? Então, eles querem dizer que parte do processo é mecanizado e o outro é manual. Já na colheita totalmente mecanizada, quem vai fazer todo o trabalho é uma máquina agrícola, né? Então, uma colhedeira. Então, eu estou trazendo aqui para vocês algumas informações, né, alguns cuidados para onde que o nosso olhar tem que estar voltado nesse momento. Então, eu coloquei para vocês ali, gente, ó, não colher puxando as espécies com as mãos, pois isso pode remover as raízes que contêm nitrogênio fixado pelas bactérias, né, as quais contribuem para a fertilidade do solo. Então, o que é o ideal, gente? Que essas plantas sejam cortadas e não arrancadas do campo, para a gente poder dar continuidade justamente às bactérias que ainda estão no sistema radicular da soja, tá? Deixa eu só ver aqui que tem alguém querendo entrar. Ok. Então, o ideal é que seja feito um corte na planta, preservando o sistema radicular ainda no solo, tá? O segundo tópico que eu coloquei aqui é certificar-se que grãos de diferentes genótipos não estejam misturados, pois reduzem o valor no mercado, né? Então, isso aqui também eu gostaria de ter trazido uma convidada para conversar com vocês a respeito dessas misturas, até eu já tinha comentado isso com vocês. Vamos ver se as nossas aulas voltarem relativamente cedo, se a gente ainda consegue fazer isso, tá? É lógico que essa questão da mistura de genótipo ela é muito mais grave quando a gente está falando de semente e não de grão, né? Mas a mistura nunca é bem-vinda. O terceiro tópico, eu coloquei para vocês aqui, é recomendado que a soja cortada não permaneça enleirada por muito tempo no campo, evitando condições adversas desfavoráveis e ataques de pragas, né? Porque assim, gente, não adianta a gente arrancar do campo e não trilhar esse material
porque ele vai continuar suscetível e vulnerável ao ataque de doenças ou a receber chuva, né? Então, esse enleiramento ele não causa uma condição muito adequada, tá? Então, se esse processo for necessário, a gente tem que concluir ele com bastante agilidade, tá? E evitar o manuseio de feixes muito volumosos por vez, porque se a gente for colocar isso numa trilhadeira, ela pode embuchar e eu vou perder muito material, tá? Então, aqui colocando as questões voltadas a uma colheita semi-mecanizada, né? Então, como eu falei para vocês, ela consiste em algumas etapas realizadas com auxílio da máquina e outras com as mãos, né? Então, com isso, pode-se, por exemplo, efetuar o corte e o recolhimento manual e a trilha de forma mecanizada ou o contrário, né? Tudo isso vai demandar do que, gente? De mão de obra, né? Pode ser uma mão de obra que configura um emprego, então alguém que você já mantém na propriedade ou alguém que você vai ter que contratar para esse momento, né? Então, com esse tipo de colheita, ele demanda menor tempo, permite deixar as plantas no campo para atingir o teor de umidade ideal, preparando-se para o recolhimento, né? Então, comparada com a colheita manual, hoje tem menos riscos, né, de perdas com ela. Com relação à colheita mecanizada, né, aí a gente já está falando de uma colheita realizada, então, por equipamentos, né, que vão fazer toda a operação do corte, recolhimento, trilha, separação, limpeza e ensacamento do produto. Lógico, gente, que todos esses processos não são feitos só pela colhedeira, né? Mas ele quer dizer que todo o processo é mecanizado, tá? Aí aqui eu estou trazendo, então, a questão das desvantagens, né? Associadas à colheita. Então, o problema são que essas atividades se tornem desgastantes para o homem, que possa comprometer alguns movimentos, por exemplo, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. As questões voltadas ao risco para a produção. E aí, o livro de vocês traz esse comparativo que eu achei interessante, por isso que eu trouxe aqui para os slides também. Então, só para a gente ter noção, né? Um homem levaria, por exemplo, 6 dias para colher 1 hectare de soja, o que é realizado em 40 minutos por uma máquina, tá? Então, é lógico que ela envolve uma relação de custo bem diferenciada, mas para quem já fez colheita manual de soja sabe que não é um serviço fácil, né? Então, ele realmente deveria ser mecanizado. Então, a gente tem que defender o espaço das pessoas, né, o emprego das pessoas, mas tem empregos que são inóspitos, né? Esse tipo de tarefa ela é bem desgastante para qualquer tipo de ser humano, independente da aptidão e da habilidade dele. E ele pode comprometer a questão da safra, né? Então, ele coloca em risco todos os cuidados que você tomou até agora. Aí vocês poderiam perguntar para mim, né, dos 3 tipos, qual que é o melhor? Então, essa resposta ela não é pronta, né, gente? Ela depende de algumas questões. Então, eu coloquei para vocês ali o objetivo do trabalho, o tamanho da propriedade e o nível tecnológico, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um trabalho de pesquisa, eu não vou conseguir fazer uma colheita mecanizada, ela vai ter que ser manual, tá? Eu tenho que ter controle total do número de plantas que eu estou colhendo, que eu não estou perdendo nenhuma vagem no campo, que essas vagens não apresentaram decumbência, né? Elas não abriram, e eu vou ter que fazer toda essa contagem na mão, né? Ao passo que numa grande propriedade é totalmente inviável uma colheita manual, ela tem que ser tecnificada, né? Então ela precisa de uma colhedeira. E quanto mais atributos essa colhedeira tiver, mais segurança eu vou ter de estar colhendo toda a minha produção, né? Diminuindo muito as perdas, né? Vocês vão ver que em um dos vídeos fala que uma perda tolerável é de 1 saca por hectare. E aí alguns vídeos que eu selecionei para vocês falam de produtores conseguindo números menores do que esse, né? Então, o que eles fazem para conseguir isso, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, com relação às perdas na colheita. Então, do que se perde, então imaginando que a gente está falando aí de pelo menos 1 saca, né?
Então, de 80% a 85% dessas sacas estão associadas à imperícia na regulação e na calibragem da plataforma de corte. Isso tem a ver, gente, principalmente em conhecer a variedade que a gente está usando e saber qual que é a altura da inserção da primeira vagem. Então, isso é uma informação bem importante para você regular a altura da plataforma, tá? Então, se vocês forem olhar trabalhos de pesquisa, onde se avalia a soja com esses dados, né, fisiológicos, fitotécnicos, vocês vão ver que a inserção da primeira vagem é sempre avaliada, tá? Porque dependendo da altura de corte, as primeiras vagens lá, as baixeiras, elas acabam ficando, não sendo colhidas. Aí eu coloquei para vocês ali também que 12% podem ocorrer pelos mecanismos internos, né? Aí já dentro do maquinário, como trilha, separação e limpeza. Pode estar associado também, por exemplo, com a velocidade da colheita. E 3% por deiscência natural. Então, quer dizer que já passou, entre aspas, já passou do ponto da colheita, né? Ela já está muito seca e as vagens já estão se abrindo naturalmente. Então, isso não é bom, né? Porque ali o grão tá íntegro e você está perdendo a produção por um fenômeno natural, que a gente deveria estar controlando, né? Aí um outro tópico que vem sendo abordado nesse tema, gente, é o uso da dessecação, né? Então ela é realizada visando 3 objetivos. Eu coloquei para vocês ali uniformizar a área de soja, então para ter certeza que ela vai estar secando ao mesmo tempo. Controlar plantas daninhas, para você já colher no limpo, e antecipar a colheita, né? Pelo menos alguns dias. Então, gente, a dessecação, ela é um plano de manejo. Ela pode ocorrer no final do estágio de desenvolvimento da cultura, ou você pode fazer uma dessecação pós-colheita para a próxima safra, né? Então, isso depende do teu planejamento. Mas aí eu coloquei ali para vocês, ó. Porém, quando é feito em um momento inapropriado, ou seja, antes da maturação fisiológica, que é o estágio R7, pode resultar em redução na qualidade dos grãos, né? Então, um ponto de atenção é se houver a ocorrência de percevejos no local dessecado, eles podem migrar em áreas próximas não dessecadas, acarretando então em grãos menores, enrugados, xoxos e mais escuros, tá? E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, para que vocês tenham noção da aplicação desse herbicida nos estágios finais, qual que é o tempo de residual desse produto na planta, tá? Para que quantos dias depois de aplicado eu posso fazer a colheita a tempo desse produto de alguma forma ser metabolizado e não ficar com resíduo no grão maior do que o permitido, né? Principalmente se esse grão for voltado para alimentação, tá? Então, esses são alguns cuidados voltados à dessecação que é bem interessante vocês estarem atentos, tá? E aí, com relação aos fatores ambientais, eu estou colocando aqui para vocês a possibilidade da ocorrência de chuvas, né, no período da maturação fisiológica, podendo então promover a germinação na vagem, a questão de temperaturas elevadas, podendo promover sucessivas retrações e entumecimentos dos grãos, né, fazendo com que eles percam aparência e peso. Então, realmente, isso acontece por essa oscilação climática, principalmente se ela estiver associada a uma umidade relativa do ar baixa, né? E chuvas durante a colheita causam também atolamento de máquinas, né? E embuchamento dos implementos. Então, você vai ter que parar várias vezes para desembuchar a máquina. E aí os casos de atolamento, eles são mais, vamos dizer assim, mais previsíveis sob o sistema de plantio convencional, né? Então, sobre plantio direto, a gente tem menos problemas relacionados a isso. Mas não deixa de ser um problema nesse momento, né? Então, gente, com esse slide aqui, a gente fecha o nosso bate-papo sobre cuidados na colheita. Com relação a isso, vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Ninguém? Tá tranquilo. Então tá jóia. E aí, professora, Oi.
Ali só com relação aos produtos ali utilizados na dessecação, lá para fechar digamos, para fechar o ciclo dela ali, para fazer que às vezes ela acaba não tendo a maturação homogênea, né? Então há necessidade de fazer essa dessecação. E hoje tem digamos, uma grande variedade de produtos no mercado disponível para efetuar essa dissecação. De modo geral, vamos falar assim, ele entrega um produto final bom, como que é a avaliação, assim, existe um histórico, uma coisa, ou vai depender, tá muito verde, a pessoa passou um dissecante lá, um, um produto, e de repente ele não ficou uma semente boa, não tem uma qualidade final adequada para o mercado, para a questão de exportação mesmo. Como que a professora coloca essa situação para a gente ter uma noção melhor? Tá. Então, eu estou voltando no slide 2. Está aparecendo para vocês o ciclo da soja? O estágio fenológico? Para mim, está aparecendo pós-colheita, armazenamento e beneficiamento da soja. Tá, então ela já vai atualizar para vocês. Tá, agora... Estágio fenológico. Sim, agora sim. Tá. Então, vamos olhar aqui, ó, Wilson, tá? Então, assim, a partir do estágio reprodutivo, o nosso olhar está voltado para esse quadrinho aqui, tá? Que é o estágio R5. Por que o R5? Porque aqui o florescimento já aconteceu, a polinização já aconteceu, e já foi determinado, então, quantas flores polinizadas vão virar vagens, tá? O que a gente tem que garantir a partir daí é que cada espaço, né, cada loco dentro da vagem seja preenchido. Porque eu posso ter, por exemplo, uma vagem que comporte 3 grãos, mas lá no final eu só encho a 2. Acho que vocês já viram isso acontecer, tá? Eu acho que eu comentei com a turma de vocês a respeito de um experimento que eu vi o Mário... acho que eu comentei isso com vocês em outra aula, né? Ele postou uma foto no Facebook fazendo essa avaliação de enchimento de vagem, né? Se as vagens estavam xoxas ou não. Então, perceba aqui, ó, do estágio R5, né, daí ele é subdividido em R5.1, .2, .3, .4, .5. Então, esse estágio aqui, ele demonstra para nós justamente o enchimento do grão na vagem, tá? Então, nesse momento, fisiologicamente pensando, é o momento onde está existindo a relação fonte-dreno. Então, todas as folhas que estão em volta dessas vagens vão estar drenando, quer dizer, mandando todo o excesso que ela produziu durante a vida dela para fazer esse enchimento, tá? Então, assim, ela não está emitindo novas folhas, ela já sabe que ela está do estágio final de vida, que ela vai começar a morrer. Então, assim, o que não pode acontecer nesse momento do estágio R5? Perder folhas, tá? Por quê? Porque se eu perco as folhas, esse acúmulo de fotoassimilado estão na folha, eles estão guardados lá. Então, cada folha que eu perder nesse estágio é reserva que deveria estar sendo translocada para dentro da vagem e não vai estar, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o fato da planta emitir a vagem é uma resposta, a flor foi polinizada, tá? O enchimento da vagem não tem mais a ver com a flor, tem a ver com a relação fonte-dreno das folhas para a vagem. Eu estou sendo clara com vocês? Sim, professora. Sim? Tá. Então, esse é um cuidado, tá? Então, até nesse momento aqui, nem se cogita em falar em dessecação. Então, você veja que o slide fala a partir do estágio R7, tá? Então, assim, no estágio R5.5, o que a gente espera? Que exista, então, esse enchimento do grão, e a partir do R6, que é o próximo estágio, ó, eu pretendo ver o grão cheio ou completo, tá? Então, nesse momento aqui, se a gente abrir a vagem no R5, esse grão de soja vai parecer feijão, porque ele está entumecido, tá? Então, a partir do R5 é que ele começa a perder uma umidade e ganhar o formato do grão de soja,
tá? Então, realmente, no estágio R7 é o que inicia a maturação. Então, o que é o início da maturação? É a planta começar a perder as folhas, porque aí ele começa a amarelar, a planta começa a amarelar e perder folhas, é nessa sequência, tá? Então, ela já não está mais fazendo fotossíntese, ela está respirando mais do que fotoassimilando. Então, ela começa a descartar as folhas, né? Porque senão ela vai começar a perder produção que deveria estar vindo para o grão, ela vai estar gastando para continuar viva, tá? Então, eles imaginam que você fazer a aplicação aqui no R7 vai fazer com que essa perda das folhas seja acelerada, tá? Então, assim, Wilson, esse raciocínio não está errado, mas você precisa fazer uma avaliação prévia de como estão as vagens dessas plantas, tá? Porque você precisa entender se esse grão já está secando. Quando eles falam em fazer a dessecação a partir do estágio R7, eles querem acelerar esse processo de perda de umidade final, tá? Só que isso acontece de maneira diferente para a folha e para a vagem. Existem momentos diferentes, porque a fisiologia das duas é diferente. Então, assim, a dessecação vai uniformizar a lavoura para a colheita? Vai, porque aonde o herbicida atingir, ele vai estar matando essa planta, né? Mas a questão que eu levanto é a questão da metabolização do produto, né? Quando vocês tiverem plantas daninhas, a gente vai discutir mais sobre isso, se eu for a professora de vocês. Então, vocês vão ver que existem processos quando a gente aplica um herbicida sobre a planta. Eu tenho que primeiro saber o alvo, né? Então, se o alvo é a folha ou é a raiz. A partir do alvo, eu tenho que saber as etapas de absorção, a translocação e a metabolização desse produto, né? Porque, assim, nesse estágio final, a minha relação da planta ela já está diferente. Se eu já estou perdendo planta, essa relação com a transpiração, por exemplo, ela já é diferente. Porque a partir do momento que eu vou perdendo folha, eu já não tenho mais por onde os estômatos estarem atuando, né? Então, o estômato é responsável pela transpiração. Então, perceba o seguinte, por que a planta de soja seca na senescência? Porque ela perdeu as folhas. Perdendo as folhas, ela não tem mais estômato para fazer troca de transpiração, tá? Então, ela não ganha gás carbônico, mas ela também não perde água. Se ela não pode perder água, ela não pode mais succionar a água pela raiz também, tá? Então, é como se começasse a haver na planta bolsões de ar dentro dos vasos lenhosos, do xilema e do floema, tá? E aí, por isso, a planta começa a secar. Se fosse num período jovem, a gente ia ver isso como uma murcha, né? Mas, como a gente está vendo em senescência, a gente entende que esse é um processo natural, tá? Só que, assim, os herbicidas, eles precisam pegar carona com algum processo. Eles não têm uma rota específica para eles. Ou eles vão agir já na célula, agindo em alguma organela do cloroplasto, né? Na organela do cloroplasto, em algum sistema, por exemplo, fotossistema 1, fotossistema 2, ou ele vai ter que entrar na translocação do xilema ou do floema. Então, se eu não tiver mais água circulando nesses vasos lenhosos, não tem aonde o herbicida pegar carona. Aonde ele encostar, ele vai ficar. E aí ele não tem como ser metabolizado. Então, ele vai carregar o resíduo do produto junto com ele, tá? Então, do meu ponto de vista, o problema, né, a gravidade da dessecação é essa. Esse tempo da planta metabolizar o produto e garantir que eu não vou colher produto com resíduo de agroquímico maior do que eu deveria, né? Então, assim, o que é importante para vocês que optam por essa prática? Primeiro, logicamente, escolher um produto que seja recomendado para a cultura da soja, né? Usar ele na dose adequada e na época recomendada, se é R7, se é final de R6, enfim, tem que vir essa recomendação. E que vocês realmente só colham depois desse intervalo de segurança. Então, se na bula disser que depois da aplicação você pode colher em 20 dias, você não pode colher antes, tá?
porque colhendo antes você vai colher com resíduo de agroquímico maior, porque a planta não teve tempo e nem condição fisiológica de fazer a metabolização desse produto. Eu respondi a tua pergunta? Sim, professora. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, gente, da colheita? Professora, a respeito da dessecação, né, que a professora comentou, assim, o meu argumento seria o seguinte: no momento ali no 7.2, esse grão já, a maioria das vagens, pelo menos, já estaria que está o grão desmamado da vagem. Então, assim, como que esse produto herbicida vai ter contato com esse grão para ficar resíduo, no caso, no grão? É só atravessando o tecido, Leandro. Só atravessando o tecido. Se ele já não tiver mais ligação com a vagem, que ele não esteja sendo, recebendo ainda fotoassimilado, é só se você conseguir atravessar a camada da epiderme da vagem. Certo, por isso que é importante de fazer no momento bem recomendado, né? No momento ideal. Né? Exatamente. Tá, então, por favor, entendam que eu não estou dizendo que é errado, tá? Eu sei que ele é um processo e eu sei que ele tem benefício, né? Para a colheita, assim, o momento da colheita é onde você põe todos os cuidados que você teve a perder, né? Então, eu não acho que seja errado, espero que vocês não estejam entendendo isso com a minha fala, tá? O que eu preciso que vocês entendam mesmo é sobre a questão de seguir a recomendação mesmo, tá? Então, só usar produtos que tenham registro para cultura e respeitar o intervalo de segurança da última aplicação até a data da colheita. Ninguém mais tem dúvida, gente? Daí eu vou seguir para a etapa final. Beleza. Pessoal, então, agora o último assunto, né? Então, depois que eu tiro isso da propriedade, o que eu vou fazer com esse grão, né? Então, eu vou ter que, se eu não tiver silo na minha propriedade, eu vou ter que encaminhar isso para um silo de uma cooperativa, ou eu vou ter que fazer já essa entrega aí para nós aqui no Paraná falando, provavelmente pelo Porto de Paranaguá, né? Então, assim, gente, se eu não estiver fazendo uma entrega direta de colher, colocar no caminhão e esse caminhão já ir para o porto, eu vou ter que estabelecer esse momento de pós-colheita, né? E esse é o resumo do que a gente viu naquela visita que a gente fez na UBS da Freeze, tá? Então, o que são coisas que eu acho importante trazer para vocês para fazer esse fechamento, né? Então, assim, gente, para a gente dimensionar a produção, existem cálculos para a gente fazer para prever isso, tá? Então, a gente normalmente usa de componentes de produção para fazer essa estimativa. E os componentes de produção eles podem ser primários ou secundários. Então, os mais importantes são os primários. E quais são esses componentes de produção, né? É o número de plantas por área. Em alguns livros, vocês vão ver número de plantas por metro, tá? Que a gente chama de avaliação de stand. Então, normalmente a gente faz isso lá no comecinho da lavoura, para ter noção se o número de plantas, de sementes que a gente semeou, elas germinaram e emergiram, né? E a gente faz no final, para ver se essas plantas se mantiveram no campo, né? Então, o número de plantas por metro, aí o número de vagens por planta, o número de grãos por vagem e a massa de grãos, tá? Então, em trabalhos científicos, a gente ainda a gente colhe, por exemplo, 2 metros quadrados, pelo menos, e aí faz a produtividade, né? Faz o cálculo de quilos por hectare, tá? Para ter realmente toda essa relação de componentes de produção. Então, o que pode afetar esses componentes, né, gente? A época da semeadura, a escolha do genótipo, as condições edafoclimáticas, os manejos e tratos culturais, entre outros.
Então, por exemplo, se a gente escolhe uma determinada cultivar para ser semeada durante, por exemplo, até durante o mês de outubro, mas a gente faz a semeadura dela em novembro ou dezembro, muito provavelmente essa planta vai ficar menor do que ela deveria, né? Se ela ficar menor, a inserção da primeira vagem vai acontecer ainda mais cedo, né? Mais baixa, mais próxima do solo. E ela sendo menor em altura, eu vou ter menos inserções, eu vou ter menos nós, então provavelmente eu vou ter menos inserções de vagens. Então, se eu tenho menos vagens, eu vou ter menos número de grãos por vagem, menos massa de mil sementes, menos produtividade, tá? Se eu tiver ataque de doenças, de patógenos, enfim, tudo que acontecer no campo, lembra que aquele exemplo que eu dei para vocês, né? A planta, ela é uma conta bancária que ela diz para nós assim, olha, eu consigo produzir 7.000 quilos. E a partir do dia que a gente semeia, a nossa manobra é saber se a gente consegue manter os 7.000 ou se a gente vai perdendo e vai perdendo como e quando, né? Então, por isso que eu estou enfatizando a necessidade e a importância desse trabalho de planejamento que vocês estão fazendo para mim, tá? Então, tudo que acontecer vai intervir dentro desses componentes primários, tá? Aí aqui, gente, eu trouxe para vocês uma fórmula de rendimento de grãos. A gente já viu isso lá na fisiologia vegetal, tá? Mas eu acho bem importante trazê-las de novo, né? Então, veja que ela é uma fórmula relativamente fácil de você usar, tá? Então, o rendimento de grãos vai dar uma resposta para nós em quilos por metro quadrado, né? Então, para alimentar essa fórmula, eu preciso colocar o número de plantas por metro quadrado, né? O número de vagens pelo número de vagens, e eu vou multiplicar pelo peso dos grãos, né? Com isso, né, então, substituindo esses valores aqui na fórmula, eu vou ter uma resposta de quilos por metro quadrado, e aí o ideal é que eu faça a regra de 3 e transforme isso para hectare, né, quilos por hectare, tá? E aí eu tenho uma noção, então, do quanto que eu espero de rendimento. E aí, se eu vier fazer alguma avaliação de perda, eu vou fazer em cima desse valor, tá? E aqui eu trouxe para vocês os componentes de produção chamados de secundários, e eles são secundários, gente, porque eles vão ser afetados pelos primários, né? Então, o que seriam atributos de componentes secundários? Eles são morfológicos. Então, seria o número de nós, quantidade de ramificações e características fisiológicas, como, por exemplo, a taxa fotossintética, né? Então, esses componentes secundários de rendimento poderão exercer efeitos sobre os componentes primários. Então, eles afetam indiretamente a produção. Então, normalmente, eu não conto o número de ramificações, mas se eu fizer isso, eu vou ter outros tipos de resultado, né? Então, esses aqui afetam os primários, né? Aí, então, realizada essa mensuração, o próximo assunto vem a ser o beneficiamento, né? Então, eu coloquei para vocês ali, ó. É nela que os grãos ou a semente, né? Então, depende se a lavoura foi feita para grão ou para semente, adquirem após a trilhagem com a retirada dos contaminantes, como sementes ou grãos defeituosos, sementes e plantas daninhas, elementos estáticos, pedaços de planta, entre outras, as qualidades físicas, fisiológicas e sanitárias que permitem a classificação da produção para padrões comerciais, né? É lógico, gente, que essa etapa de beneficiamento aqui, ela é muito, muito mais rigorosa para a soja semente do que para a soja grão. E vocês viram isso lá na UBS da Frisia, né? Para quem não viu, eu coloquei outros vídeos do YouTube aqui para que vocês tenham essa noção, tá? Mas mesmo que eu venda para grão, eu tenho que ter um padrão de qualidade, porque para entrar, seja na Conab, para ficar armazenado, ou seja numa cooperativa, vai ser feita uma coleta, né, dessa carga que você está entregando lá, e o preço pago pela cooperativa tem a ver com a qualidade do material que você está entregando lá, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, gente, um vídeo também sobre a questão do armazenamento.
Então, ela é bem completa, ela vai passar com vocês etapa por etapa, então fazendo o caminho da semente dentro dessa unidade de beneficiamento, tá? Inclusive, se eu não estiver enganada, eu peguei da Kepler Weber, dá a impressão que você está no lugar, tá? É bem legal. E a gente fecha o assunto falando um pouquinho sobre a logística, tá? Eu queria ter trazido dados dessa safra para vocês, gente, só que os dados dessa safra agora estão muito camuflados em função dessa borbulha de informação só em cima de coronavírus, tá? Então, eu acho que passado esse momento aí, a gente vai ter informações mais claras com relação aos valores empregados na logística, tá? Então, eu trouxe informações para vocês das últimas safras, mas não é da safra atual como eu gostaria. Então, o que acontece, gente? Acaba que o agricultor, boa parte vamos dizer, do lucro empregado na soja, acaba se esvaindo nesse momento aí da logística do grão da propriedade até o destino final, né? Então, eu coloquei para vocês ali, ó. O sojicultor brasileiro pode ter uma redução em média de 25% do seu lucro com gastos com transporte, quando comparado, por exemplo, com o agricultor americano, né? Então, o brasileiro tem um prejuízo de 15% maior, visto que os norte-americanos possuem uma despesa média menor do que 10% da sua receita obtida. Então, assim, aí é um assunto que dá pano para manga, né? A gente poderia passar horas falando de logística. E aí, gente, dependendo do local do país que a gente esteja falando, então, esses dados são muito divergentes, né? Se a gente estiver falando de uma colheita no Maranhão, como que esse grão vai ser carreado, né? Se a gente estiver falando do Mato Grosso, se a gente estiver falando de Paraná, se a gente estiver falando de Rio Grande do Sul, quer dizer, cada um deles tem uma distância com relação aos portos para fazer esse escoamento de safra, ou de outro local que vai fazer entrega para consumo animal ou para uso humano local, tá? Então, são informações muito particulares, tá? Então, eu também coloquei aqui um vídeo para vocês de uma reportagem falando sobre a logística no Brasil, achei bem bacana, tá? E eu coloquei como slides finais dois esquemas, né, dois infográficos, então, relacionando essa logística com vocês, né? Então, dependendo do local que a gente esteja, gente, a logística vai ser feita única e exclusivamente por caminhões. Então, além do frete pago, existe toda uma questão de qualidade de estradas e pedágios, né, que encarecem esse processo. Dependendo do local do Brasil que a gente esteja falando, vão existir né, essa logística pluvial feita pelos rios. E aí, normalmente, a grande parte da nossa produção, ela vai ter que ser escoada de alguma forma nos portos, né? Então, a gente aqui em Ponta Grossa, ou na região aqui dos Campos Gerais, vamos dizer que a gente é favorecido por estradas de qualidade, né? E de um porto bem próximo. Então, o que acaba onerando para nós é mais a questão dos pedágios, que são muito caros comparado com outros estados brasileiros, né? Mas as distâncias, vamos dizer, são favoráveis para a gente. Então, se a gente for pensando em outros locais, tanto locais mais retirados do estado, né, mais voltados lá para o norte, para o oeste, isso já fica um pouquinho mais oneroso. E se a gente pensar no Brasil, então, essas distâncias passam a ser muito maiores e as estradas para escoamento da fazenda até armazéns ou indústrias, algumas delas são muito perigosas e com pouca condição. E aí acaba se perdendo muitos grãos no caminho, né? Então, é um cálculo que normalmente não se faz do peso que sai da propriedade até o momento da entrega, né? Seja no armazém ou seja em outro local, tá? E aí, nesse último slide aqui, gente, como eu falei para vocês, essa informação não é atual, ela é de uma safra anterior, mas ela representa um pouquinho em números para vocês
essa questão das possibilidades de logística vendo pelo prisma de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, tá? Então, aqui ele demonstra para a gente as distâncias, né, em quilometragem, quais são as possibilidades que eles têm, né? Então, por rios, por trens, por caminhões, as distâncias dos portos, né? E mais ou menos o custo por tonelada. Então, aí você já tem uma noção do quanto que decresce realmente do lucro na propriedade, tá? Então, isso aqui poderia ser feito para qualquer estado brasileiro. A gente tem que ter essa conta na mão, tá? Para que a gente tenha noção da onde que entrega e quando entrega. Então, se vocês pensarem um pouquinho, essa nossa última aula de soja, ela está intimamente refletida com a primeira, onde a gente falava das possibilidades de mercado, do diferencial de preço, né, do valor da saca. Por isso que eu estou constituindo essa etapa final do projeto de vocês como essa etapa mais mercadológica, né, relacionando aí, então, valores de saca e possibilidades de entrega, tá? E aí, com isso, gente, eu encerro com vocês hoje a unidade 2, né? Que é o assunto para a prova dessa disciplina. Unidade 1 e unidade 2, né? Então, os mesmos conselhos que eu dei ontem, eu reforço hoje para vocês nessa disciplina, que vocês leiam o livro didático, estudem para a prova pelo livro, façam as atividades da pós-aula, façam o desafio nota máxima, tá? Porque as questões provavelmente vêm desse universo, tá? E aí não tem como vocês se darem mal de jeito nenhum. E também para vocês perceberem, gente, que o quanto que as minhas aulas estão baseadas no livro, né? Então eu busco uma complementação em pontos que eu acho que tem fragilidades no livro, mas eu preciso seguir, né? Ela é uma disciplina AMI, tá? Então, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida sobre esse processo, porque se vocês não tiverem, aí eu gostaria que vocês pegassem a apresentação que eu já postei aí no grupo do WhatsApp de vocês, e que vocês assistissem, então, os links dos vídeos que eu coloquei no decorrer da apresentação, e fizessem a resenha avaliativa para mim. Professora, Pode falar. Pode falar, Marcelo. Professor, com relação a essa resenha para enviar por e-mail, como é que é para fazer? Pode ser por e-mail, acho que ia ficar mais prático, Marcelo. Pode ser por e-mail, individual por e-mail. Digitalizado, normal, tudo certinho? Vocês vão ter que fazer a resenha, escreve no Word já para mim, né? Ou escreve no corpo do e-mail, tanto faz. Tá. Tanto faz, tá? Só manda por e-mail que daí fica lá registrado também, fica rastreável. Ok. Tá? Professora. Até o final da aula de hoje, até 10 horas. Beleza. Tá? Os vídeos são bem curtinhos. Professora. Oi. Uma resenha, então, dos 6 links. Isso, dos 6 vídeos. Uma resenha da aula de hoje. Se eu não me engano, são 6 links. Isso, são 6. Interligando todos eles, ou cada um vai ter um tema específico? Eu não assisti eles ainda. Não, interliga todos eles, porque o assunto é esse. Colheita e pós-colheita, tá? Então, por mais que um seja ensinando vocês a usar o copo dosador, o outro seja falando de uma unidade de beneficiamento, o outro falando da logística, o tema é o mesmo, né? Colheita e pós-colheita. Sim, só mais uma coisa, professora, com relação à prova. A nossa prova vai ser no dia 28, daí não vai ser terça-feira que vem, né? Que é feriado. Isso, no dia 28, porque terça-feira é feriado, exatamente. Tudo bem, então. Obrigado, professora. Nada, imagina. Gente, só reforço para vocês não esquecerem que, paralelo, né, a isso, a gente está fazendo o projeto lá, tá? Então, já falei no início da aula, mas vou reforçar.
que vocês mandem para mim até o final de semana a parte do projeto voltada à fitossanidade. Então, vocês vão colocar lá na linha do tempo a cultura, o estágio a cultivar do soja de vocês. E aí, usando, por exemplo, esse esquema do estágio fenológico que eu usei na aula, se vocês quiserem até copiar e colar lá, para a gente falar uma mesma linguagem, aí vocês vão dizer, dentro desses estágios fenológicos, ao longo dos meses, quais são os tratos culturais que vocês vão ter com a soja, pensando em planta daninha, praga e doença, tá? Quanto mais manejo integrado, melhor, viu, gente? Não fique muito refém só de produto químico. Belezinha? Professora, daí para final de semana também entra a colheita também, né? A fase 3, não? Não, a fase 3 aí é só na outra semana. Tá, beleza. Tá? Então só 2 para final de semana. Para esse final. Então, assim, ó, a aula de hoje a gente vai matar hoje, até 10 horas, tá? Depois das 10 eu não vou aceitar, gente, pra gente regular o nosso tempo, tá? Daí no final de semana vocês me entregam o projeto até no final do domingo, essa etapa 2 da fitossanidade. Daí a gente não vai conversar na outra semana, porque vai ser feriado, tá? Daí no domingo da semana que vem eu espero a etapa 3 do projeto, que aí é essa voltada à colheita. Então o que vocês vão dizer para mim? A escolha que vocês têm para fazer nesse momento é do uso ou não da dessecação, né? E aquela mesma coisa. Se vocês estão usando, por que estão usando e o que estão usando, né? E qual que é o destino que vocês vão estar dando para essa cultura de vocês. Se vocês vão entregar para a indústria, se vão fazer transporte direto para o porto, e aí vocês terem noção um pouquinho do quanto que é esse custo, né, da logística, aí a gente fecha o projeto de soja. Só que a gente fecha em 15 dias, não em uma semana. Beleza? Gente, então, assim, se vocês não têm mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação da aula por aqui, para vocês terem, então, tempo hábil para assistir os vídeos e fazer essa atividade final, tá? Eu sei que vocês já têm, mas eu vou colocar meu e-mail lá no grupo de novo,